Olá, estudante do primeiro ano, tudo bem com você? Nós vamos iniciar a semana 6 do PET 2 de Língua Portuguesa, a última semana do PET do segundo bimestre, que traz como eixo temático compreensão e produção de textos e como tema o gênero textual crônica. Esperamos que tenha aproveitado bastante os temas trabalhados no decorrer desse bimestre. Agora, a proposta é a leitura e análise de uma crônica de autoria de Clarice Lispector. Como os outros gêneros textuais presentes nesta edição, o texto da autora também vai abordar o papel da escrita na vida das pessoas. Tenham todos uma ótima semana. Breve apresentação. A crônica é um gênero discursivo no qual, a partir da elaboração e do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva, oferecendo uma interpretação que revela ao leitor algo que está por trás das aparências ou não é percebido pelo senso comum. Então, esse gênero textual, ele se baseia em fatos diários da vida das pessoas, fatos do cotidiano. Para saber mais sobre a crônica, vocês vão consultar este site que está disponível nesse link aqui. As atividades da semana, então, serão a partir da leitura da crônica da escritora e jornalista nascida na Ucrânia, mas naturalizada brasileira, Clarice Lispector. Esse texto é parte da obra A Descoberta de Mundo, de 1984. As três experiências. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar, e para escrever o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus 2 filhos foram gerados voluntariamente. Os 2 meninos estão aqui ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal porque a gente não cria os filhos para a gente, nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Espero em Deus não viver do passado, ter sempre o tempo presente e mesmo ilusório ter algo no futuro. O tempo corre, o tempo é curto, preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Eu tenho medo de morrer, não sei que nebulosas e via-lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte. Só peço uma coisa. Na hora de morrer, eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então não terei medo, eu estarei acompanhada quando atravessar a grande passagem. Eu queria que houvesse encarnação, que eu renascesse depois de morta e desse a minha alma viva para uma nova pessoa.
Eu queria, no entanto, um aviso. Se é verdade que existe uma reencarnação, a vida que levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo. Eu quero renascer sempre. E na próxima encarnação vou ler os meus livros como uma leitora comum e interessada. E não saberei que nesta encarnação fui eu que os escrevi. Está me faltando um aviso, um sinal. Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá esse sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Bom, o texto então da Clarice falou sobre 3 experiências que ela considera muito importantes, que são amar, escrever e criar os filhos. Muito interessante, não é mesmo? Sobre esse texto, vamos fazer as questões. Número 1. Na crônica As 3 Experiências, há um singelo registro da autora sobre si mesma. Nesse sentido, identifique por ordem de importância as experiências de que nos fala Clarice. Ela fala que amar é muito importante, que amar a gente vai amar até ao fim da vida. Então, na ordem de importância, as 3 experiências que ela cita seria amar os outros, escrever e criar os filhos. Número 2. Em As 3 Experiências, Clarice Lispector faz referências às experiências que mobilizam sua vida. Podemos afirmar que essa crônica tem uma função metalinguística? Justifique sua resposta transcrevendo passagens do texto para comprovar. Relembrando, a função metalinguística é aquela função que utiliza a língua para falar sobre a própria língua. No caso, vocês consideram que há essa função nesse texto? Ela fala sobre o ato de escrever, sobre o domínio que ela tem sobre a escrita. Então, nós podemos afirmar que o texto, essa crônica, tem a função metalinguística. E vamos justificar com esses trechos onde ela fala sobre o ato de escrever. Onde ela fala que escrever é uma coisa extremamente forte. Em escrever, eu não tenho nenhuma garantia. Onde ela fala que nasci para escrever. Nasci para escrever. Então, ela está falando sobre o ato de escrever ao mesmo tempo que ela escreve. Então, ocorre sim a função metalinguística. Número 3. Embora Clarice Lispector enfatize o amar os outros nas 3 experiências narradas, o que a faz optar pela literatura? Então, para ela, amar é muito importante, mas ela acaba se tornando escritora. Por que ela se torna escritora? Ela fala no texto que para escrever ela não precisa aprender e as outras coisas ela precisa. Ela fala assim, uma das vocações era escrever, não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. Então seria por isso, ela optou pela literatura, porque para ela a literatura foi algo natural que se aprendeu vivendo, não precisou longo tempo para aprender. Que sentido da afirmação a palavra é o meu domínio sobre o mundo assume no contexto? Significa que para ela o falar, o escrever é algo muito natural. É a forma que ela encontrou de se sobressair, de ter sua profissão, e é o que ela gosta, é o que ela gosta de fazer, é o que ela faz com prazer e com domínio mesmo. Número 4. O que Clarice Lispector revela ao dizer que quando eu ficar sozinha estarei cumprindo o destino de todas as mulheres? Ela revela que os filhos vão crescer e vão sair de casa. Então ela quis dizer que os filhos, ela não cria para ela cria para o mundo. Ela fala lá que eles vão bater asas, ou seja, eles vão abandonar o lar, vão criar seus próprios lares, suas próprias famílias.
Número 5. Para Clarice Lispector, escrever é uma experiência A. Acidental e feliz. B. Inevitável e ardente. C. Necessária, fatal e alegre. D. Dolorosa, intensa e renovadora. E E. Necessária e de grande aprendizado. Para ela, é uma experiência dolorosa, intensa e renovadora. Número 6. Pode-se afirmar que o recurso presente neste texto é A. O emprego do diálogo que empresta veracidade aos fatos apresentados. Não houve diálogo, é a narradora apenas ela, não houve diálogo ali. B. Opção pela linguagem coloquial que se desvia do padrão culto na maior parte do texto, também não aconteceu linguagem coloquial. A linguagem empregada lá é a linguagem padrão. C. Uso de enumerações que adicionam argumentos ou exemplos. Sim, ela já começa pelas 3 experiências, que são 3 coisas que ela enumera, e a partir do segundo parágrafo ela vai argumentar por que essas coisas são importantes para ela. Então, a letra C. Número 7. Agora é a sua vez. Utilize o espaço abaixo para criar uma crônica, um poema, um slam, um rap ou qualquer outro tipo de gênero textual que sirva de mensagem para jovens como você. Então, você pode fazer uma tirinha, se você quiser, uma charge, qualquer coisa, mas tem que trazer uma mensagem para os jovens. Tá? Então tá bem fácil, que você pode utilizar qualquer gênero textual de sua preferência. Pode ser até um meme, desde que traga uma mensagem para os jovens, tá bem? Então, um grande abraço a todos, espero ter ajudado vocês com as atividades da semana 6 e até a próxima aula.